quando eles vinham trazendo ela, houve uma catástrofe. Davi, quando assumiu o reinado, para diminuir, para resumir, Davi, quando assumiu o reinado, ele resolveu buscar a arca. E quando chegou a arca, estava na casa de Abinadab. E a Bíblia diz, o Senhor disse que esta arca não podia ser carregada em carros. E eles, os judeus, os israelitas, imitaram os filisteus. Os filisteus compraram um carro novo e botaram a arca dentro. E eles fizeram a mesma coisa. Botaram a arca dentro de um carro de boi e foram conduzindo. E lá andando, os bois fizeram que nem eu fiz ali, tropeçaram os pés. E a arca quis cair. E Uzá foi e meteu a mão para a arca não cair. E quando o Uzá colocou a mão, o que aconteceu? O que foi que aconteceu? Morreu. Porque Uzá não estava na posição de tocar naquela arca. Foi por isso que o Davi ficou com tanto pavor. Ficou com tanto medo. Ele disse, e agora? O que é que eu vou fazer com essa arca? Então Davi olhou. Andou um pouquinho e olhou. E sabe o que é que Davi viu? Uma tapera na beira do caminho. Davi viu um casebre. E Davi teve uma ideia. Davi estava tão desencorajado para conduzir a arca. Ele não sentiu coragem. Ele sentiu medo. Ele disse, eu vou pedir para aquele senhor daquela casa guardar essa arca. E eu vou para Jerusalém. E vou ver como é que eu faço. Depois eu volto para buscar. E esta casa pertencia a este homem chamado Obed-edom. Diga comigo, Obed-edom. Obed-edom significa, Obed significa servo, o mesmo que escravo. Mas ele era descendente dos edomitas. Era descendente de Esaú. O maior inimigo de Israel, ele é descendente desse povo. É de lá que veio Golias de Gate. E aí, este homem era um homem rejeitado. Uma qualidade boa, ele era servo, o nome dele significa servo. Mas ele era um homem rejeitado, sabe por quê? Por que que Obed era rejeitado? Primeiro, ele era rejeitado pela sociedade da sua época. Era humilhado, sabe por quê? Porque a sua mulher era estéril. E os seus animais eram estéreis. Ele era um homem muito pobre, que morava no casebre, na beira do caminho, na beira da estrada. Ele não morava na cidade, mas numa tapera. Ele era descendente dos inimigos de Israel. Ele era natural da cidade do Golias. Mas era alguém que orava. Era alguém que buscava a presença de Deus. Ele buscava a verdadeira presença de Deus, a insubstituível presença de Deus. Era pobre, humilhado, discriminado. Mas era um homem que orava a Deus. E sabe o que aconteceu? Quando Davi assumiu o reinado em Israel, logo decidiu buscar a arca. Davi nunca imaginou que naquela tapera, aquele homem pobre, rejeitado, discriminado, descendente dos inimigos de Israel, ele nunca imaginou que Deus tinha um plano na vida de Obed. Aplauda o Senhor Jesus. Quem sabe você está aí e pensa assim, pelo menos se eu fosse sobrinha da irmã Keila, eu poderia ter uma chance. Se ao menos tivesse uma faculdade de teologia ou uma outra faculdade. Se ao menos eu tivesse pai ou mãe. Se pelo menos a minha família fosse um pouquinho mais nobre. Não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença é saber se você tem ou se você não tem a presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Jesus. Davi se dirige para aquela tapera. A Bíblia não dá esses detalhes. Isso é coisa que eu fico imaginando. E quando Davi certamente bateu na porta da casa, deve ter vindo primeiro a mulher, né? Porque a mulher está sempre em casa. Aí o que aconteceu? Aquela mulher magrinha. Essa gente que mora na beira de caminho assim, sem vizinho, são tudo pálidos, raquíticos, cheios de olheira, magrinha, pobre. Quando aquela mulher viu Davi batendo, que ela olhou, ela disse: meu Deus! Deus surpreendeu aquela mulher naquele dia. Deus quer te surpreender agora à tarde. O rei chegou na casa da mulher pobre discriminada. E o rei chega agora na tua vida. Deus vai te dar uma exaltação, mulher. O tempo da miséria vai acabar. O tempo do desprezo, do esquecimento vai acabar. Você vai sair daqui uma nova mulher, porque o rei chegou na tua casa hoje. Diz a Bíblia, na vida de Esther, na hora do desfile: e quando chegou a vez de Esther, pois hoje está chegando a tua vez. Está chegando a tua vez. O rei está chegando. A mulher olhou e falou: meu Deus, que é isto? O rei Davi na minha casa. E correu chamar Obed, meu marido. Olha aqui, corre. Olha quem está aí na nossa casa. Imagine uma tapera na beira do caminho e o rei Davi está lá. Eu quero te dizer que Deus tinha um plano para Obed e sua família, que Davi não sabia. O teu pastor pode não saber, ninguém pode saber, mas Deus tem um plano para ti e para tua família, um plano de paz, um plano de prosperidade. Aplauda o Senhor. Canta, glória a Deus. Deus tinha um plano na vida de Obed-edom. Irmãos, imagina. O Obed-edom devia ter sabido que Uzá botou a mão na arca e morreu. E agora o Davi diz: Obed, por favor, você tem que me fazer um grande favor. Você tem que guardar esta arca na sua casa até que eu volte de Jerusalém. E ele deve pensar assim: puxa vida, mas aquele homem lá, israelita, morreu. Agora eu, um pobre edomita, da linhagem dos inimigos de Israel, o que será de mim? Ele ficou com medo, ele ficou apavorado. Era uma grande responsabilidade. Eu quero dizer para você que guardar a presença de Deus na nossa vida também requer grande responsabilidade. Muito zelo e muita reverência. Quantos podem dizer amém? Tem pessoas que querem guardar a presença de Deus de qualquer maneira. Eu imagino que Obed-edom, de manhã, antes de ir para o serviço, eu creio que a primeira coisa que ele fazia era se curvar diante daquela arca e adorar o Senhor dos Senhores. Era o mínimo que ele fazia, era ficar um pouquinho de tempo ali na frente e declarar que só o Senhor é Deus. E entregava a sua vida e da sua família nas mãos de Deus. E depois que ele fazia aquilo, ele certamente ia trabalhar. Eu imagino que a casa de Obed-edom não tinha nem sala e quarto de visita. Porque uma casa de gente pobre só tem uma cozinha e só tem um quarto e às vezes uma salinha. E eu creio que ele deve ter colocado na sala. E quando ele vinha do trabalho, o que será que ele fazia? Morto de medo, cheio de reverência, apavorado com a morte do Uzá.